A fidelidade dele é grande, não é? Deus, muito obrigado por tua fidelidade quando achamos que tudo tinha acabado. Tua fidelidade quando pensamos que era o fim para nós. Que, Deus, se apenas encontrarmos a última coisa o Senhor nos disse para fazer e formos obedientes ao que mandou, o Senhor caminhará conosco, mesmo pelo vale da sombra da morte. E por isso, somos tão gratos a Ti. Nós Te amamos. Estamos tão felizes por podermos Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Dan, antes de se sentar, apenas diga: acho que viu o pastor Chan e a pastora Connie naquele vídeo. Eles estavam no acampamento? Só perguntando. Eles estavam no acampamento? Eu estava no acampamento. Na verdade, a Connie e eu fizemos as contas. Esse foi o nosso 29º acampamento juntos. E, olha, já fazemos acampamento há muito tempo. E, cara, a transformação que acontece na vida dos estudantes é incrível. Todos nós estávamos muito cansados, mas também muito cheios quando saímos. E, eu tenho feito. Na verdade, trabalhei com o Ministério de Jovens por muito tempo. Aliás, em 2001, assumi meu primeiro cargo em tempo integral no Ministério de Jovens. E eu, em 2001, fui a um Subway para conhecer meu novo chefe, que eu achava que era meu subordinado. Você já passou por um processo de contratação sem uma boa integração? Então, a gente teve isso naquela época. Então fui ao Subway para encontrar o cara que eu achava que estava supervisionando. Ele foi lá para me avisar que, na verdade, era ele quem estava me supervisionando. E foi um Subway bem desconfortável. Mas o que saiu disso foi uma relação muito tranquila. Uma relação em que realmente aprendemos sobre ministério juntos. Em 2005, Naim viria fundar a Mosaic Church em Charlotte, na Carolina do Norte. E já faz 20 anos que a Mosaic Church vem fazendo uma indie. 20 anos, cara, não somos tão velhos assim. Sim. Não somos tão velhos assim. Há 20 anos ele vem fazendo um trabalho incrível. Ele é um dos nossos supervisores desde 2011, quando plantamos a Freedom Church. Ele esteve aqui para pregar algumas vezes. Mas o que vocês não veem nos bastidores são todas as ligações, todas as mensagens, todo o pedido de sabedoria e o que você faria nessa situação? Que eu faço para esses supervisores e pergunto sobre essas coisas. E o Naim tem sido um amigo tão fiel, um supervisor tão dedicado desta igreja. Ele ama esta igreja. Ele sabe o que está acontecendo nesta igreja. Ele até sabe sobre alguns de vocês. Ele conhece a loucura de vocês. Ele sabe tudo o que está acontecendo. E, é uma honra tê-lo aqui hoje, podendo pregar sobre. Acho que parte disso vai vir do seu novo livro, O Amanhã Precisa de Você. Ele vai contar um pouco sobre isso para vocês. Então, recebam o Naim do jeito que só a Freedom Church sabe fazer. Fiquem de pé, recebam-no, honrem-no na casa da Igreja da Liberdade. Pastor Naim Faisal, quando ele chegar. Uau! Uau. Uau. Vocês podem se sentar, sabe? Bem, há poucas igrejas em que estive que me intimidaram. Vocês são um deles. Por causa da quantidade de fé e expectativa que vocês têm, eu fico tipo, acabamos de ir à igreja. Por que estou aqui? Por quê? Por que estou falando? Quero dizer, uau, que manhã linda, cheia de tanta fé e expectativa. Então, obrigado por serem, por me permitirem estar aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Shane Connie, por estarem na minha vida há 20 anos. E sim, é algo lindo. Sabe, eu tenho a oportunidade de viajar e ir a diferentes igrejas por todos os Estados Unidos. E é raro, estou dizendo, isso não é para enaltecer ele ou... Sabe, isso é de verdade. Existem poucos pastores, infelizmente, em todos os Estados Unidos, que quando você vai até eles, você sente que eles amam o seu povo. Eles simplesmente amam o seu povo. E cara, eles amam vocês. Esses caras amam vocês. Alguns de vocês mais do que outros, mas eles amam e eles amam vocês.
Então podemos simplesmente orá-los? Está tudo bem? Isso é legal? Nós podemos fazer isso? Sim. 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 Então, obrigada. Obrigado. Obrigado. Ele também é muito destemido. Vou lhe dizer por quê. Devido ao nosso relacionamento, temos muitas histórias de ministério. Ele é destemido porque, honestamente, não sei por que tenho a chance de falar aqui. Primeiro, sou bilingue, ok? Na verdade, sou quádrupla. Sei quantas línguas? 4 idiomas. Sim, então nenhum deles é bom. Entende o que quero dizer? Nenhum deles. E ele me viu fazer isso porque eu meio que aprendi a pregar. Quando ele chegou e pregava, fiquei intimidado. Eu estava aprendendo a pregar. Não sei se você lembra, Shane, mas vou te contar uma coisa. Greg Surratt, supervisor e líder espiritual. Ele fundou a Sequoia Church, e eu realmente queria falar como ele, sabe? Usar algumas das coisas dele. Então, o jeitinho dele, sabe? Aquela coisa peculiar que ele dizia às vezes era, quando ele estava discutindo com a esposa ou algo assim, ele dizia, sabe, minha esposa e eu, a Deb e eu, estávamos tendo uma comunhão intensa. Uma comunhão intensa. Fiquei pensando, que fofo. E decidi usar isso. Lembrei de um sermão onde disse, sabe o quê? Outro dia. Aconteceu solteiros. Lembro que eram todos adultos solteiros na sala. E eu falei, olha, outro dia, minha esposa e eu. Cara, as coisas ficaram bem quentes e bem barulhentas. Isso mesmo. Minha esposa e eu, Ashley e eu, estávamos tendo um momento de comunhão íntima. E, olha só, é o seguinte. Eu não sabia que tinha dito íntima. O tempo todo, eu achei que tinha dito intensa. Então eu falei, pessoal, é isso aí. E, sinceramente, cara, teve um momento que eu fiquei tipo, uau, Ash, de onde tá vindo isso? E, eu tive que sair de perto o tempo todo, e o mais engraçado é o seguinte. O engraçado é que, como minha esposa estava na plateia, no final. Sim, ela estava na plateia. E no final, ela falou, eu falei, arrasei. Foi incrível. Eles me adoraram. E ela disse, você, sabe o que você falou? E eu digo, o quê? Ela falou, você falou a comunhão íntima. Isso significa sexo. E eu fiquei tipo, o quê? Então, o tempo todo em que eu estava falando, as pessoas estavam pensando, ele está falando sobre sexo. Então, digo isso para vocês. Primeiro, se em algum momento durante esse nosso tempo juntos você ficar se perguntando se estou falando sobre sexo, a resposta é não, não estou. Eu não estou, certo? Vamos orar? Mais para mim que para você. Vamos lá. Vamos rezar. Bem, Senhor Deus, nós te agradecemos muito, Deus, por como o Senhor tece relacionamentos, como o Senhor produz algo tão lindo, Senhor Deus, e tão rico quando nos comprometemos, um com o outro. Então eu só agradeço por este momento. Obrigado pela Shari e pela Connie. Eu te agradeço pela amizade delas. Eu te agradeço por esta igreja. Eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui, Deus. Então, Pai, eu só oro para que o Senhor fale conosco, Deus. Que o Senhor faça algo aqui nesta manhã que seja realmente sobrenatural. Que o Senhor nos transforme para sempre, de uma forma específica, em uma certa área da nossa vida. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vocês pegaram um desses caras aqui? Vocês ganharam um desses? Você deveria tê-los adquirido. Se você tiver um, você consegue pegá-lo bem rápido. Bem rápido. Bem rápido. Ok, agite-o no ar, certo? Balance como se você não pudesse. Ok, de qualquer forma. Não, tudo bem. Certo? Então nós vamos usar isso. E hoje, aqui está o que eu quero fazer. Hoje, eu quero desafiar você a terminar com o seu passado. Termine com o seu passado. Desafio você a terminar com o seu passado. Sabe, no meu livro, O Amanhã Precisa de Você, ele tem 3 partes. A primeira parte é justamente essa ideia de que o ontem já te esqueceu. Você já esteve em um relacionamento e o término foi ruim? Tenho certeza de que foi você quem terminou, mas a outra pessoa não terminou com você. Mas enfim, você já passou por esse momento? Quero dizer, vamos lá, a gente já passou por isso, já sim. Quando você pensa em um relacionamento antigo e vai no Facebook ou em alguma rede social, como Instagram, e pensa, fico curioso para saber o que essa pessoa está fazendo.
Alguém aí já fez isso? Você fica olhando para baixo. Você pensa, eu não faço isso. Sim, a gente faz. A gente fica tipo, será o que está acontecendo por lá? Será o que está acontecendo por lá? Ou então você teve um término difícil e pensa, será que essa pessoa está pensando em mim? Será? E no meu livro, eu falo sobre a ideia de que o seu passado é como um relacionamento. Foi bom enquanto durou ou foi ruim enquanto durou, mas seja qual for o motivo, o ontem já te esqueceu. O ontem não está pensando em você. Sim, sim, sim. Mas você está pensando no passado. Você fica revivendo o passado porque, para alguns de nós, foi incrível. E para outros de nós, foi algo realmente, realmente ruim. E às vezes a gente sente tanto arrependimento quando pensa nisso. Então, nesta manhã, nós vamos estar no primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia. Alguém sabe onde está o primeiro livro da Bíblia? Qualquer pessoa. Gênesis. Sim, sim, sim. Certo. E vamos entrar na história de Jacó e, para crédito extra, Jacó e Esaú. Sim, essa multidão sabe disso, certo? Certo. Legal. Ok, então, vamos falar rapidamente dessa história. Mas vamos conversar sobre essa ideia de, por que o nosso passado está tão conectado a nós? Porque quando você entra na história de Jacó e Esaú, você vai falar. Vamos olhar para o que Deus, quer fazer com o nosso passado. E aqui está o motivo. Porque o nosso passado é algo que, para alguns de nós, nos assombra. Todos nós temos arrependimentos. Na outra semana, eu estava em Cincinnati. E desci do avião. Eu aluguei um carro, para ir até a igreja, o hotel e tudo mais. Mas eu aluguei um carro elétrico. Vocês sabem o que significa EV? Isso, elétrico. Quantos de vocês têm carro elétrico? Alguém de vocês tem carros elétricos? Nenhum, não. Pessoas inteligentes. Vocês são pessoas inteligentes. Aqui está o que eu pensei. Carro elétrico. Vou fazer isso. Sim, vamos fazer isso. Certo? Então entrei lá. Parecia o computador. Eu fico isso é legal. Isso é incrível. Mas, o hotel ficava a 40 milhas. Quantas milhas? 40 milhas de distância. E eu pensei, entendi, é super potente, tanto faz. Não sei o que eu estava pensando. Talvez fosse ar. Não tenho muita certeza. Eu fui, tirei, fiz minhas coisas, tudo isso, fiz o S, falei na igreja, viajei, você sabe, WTRU, dirigi pela cidade, todos os tipos de coisas. Enfim, domingo à noite, eu vou viajar na segunda de manhã. Domingo à noite, eu penso, será que ainda tem carga suficiente? E aí percebo que são 40 milhas de volta. Então tive aquele momento de pânico. Você já teve um momento de pânico ai? Aí eu desço, ligo o carro, ligo tudo, e eu tinha só o suficiente de milhas para ir até o aeroporto. Agora eu tô E aí, o hotel não tinha estação de recarga. Você não pode ir no 7-Eleven, tá entendendo? Você não pode ir no Quick Trip. Não tem nada de Quick em elétrico, aliás. Então agora eu tô o que eu faço? Aí eu fico olhando, tem tem um hotel, tem alguns quilômetros daqui que tem uma estação de recarga. Então eu vou até lá e vejo que tem uma estação de recarga. Só que parece que só tem uma, e tem um maldito Tesla grudado naquela coisa. E eu pensei, eu vou desligar esse Tesla, e vou colocar no meu carro. Mas tinham dois. Mas olha que engraçado. Eu conectei o negócio, certo? E ele te mostra quanto tempo vai demorar para carregar. Era 8 da noite de domingo, e quando eu conectei, dizia que estaria totalmente carregado às 3h45 da manhã. E eu pensei, me arrependo dessa decisão. E aí, na manhã seguinte, eu estou indo para o aeroporto e a carga está caindo. Teve um momento em que eu estava com os vidros abaixados, tudo desligado. Eu estava os Flintstones com esse negócio, tentando garantir que eu chegasse ao aeroporto. E em voz alta eu disse, me arrependo dessa decisão. Você já tomou uma decisão ruim? Sim. Então, algumas coisas que fazemos são hilárias, mas outras são bem traumáticas. Assim como alguns de nós tomamos algumas decisões que tomaram décadas da nossa vida. Sim. E a verdade é que seus arrependimentos passados, de alguma forma, fizeram você regredir na vida.
Tipo, você não quer encarar isso, mas acho que para alguns de nós, você meio que está parado na vida e fica se perguntando por quê. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima coisa? E você está aqui porque quer ouvir Deus e ter coragem para seguir em frente, mas tem algo que Deus precisa que você faça, para avançar. E isso, envolve terminar com o seu passado. E é o seguinte, a questão é que há alguns arrependimentos na nossa vida que são tão dolorosos. Tem algumas coisas que fizemos na vida, são laços de alma para nós. Eles ficam grudados em nós e você nem percebe, mas continua revivendo isso. Você continua pensando nisso. O quê? O e se? E hoje, eu quero que você termine com o seu passado. Na verdade, vou pedir para você, enquanto a gente mergulha nas escrituras, quero que você pense sobre isso e talvez escreva uma experiência passada, uma pessoa, uma coisa, e no final deste momento, nós realmente vamos juntos quebrar esse graveto, quebrá-lo e colocá-lo aos pés da cruz. Nós vamos romper com o nosso passado. E aqui está o motivo, amigos, é que Deus não pode realmente abençoar algo que você não leva a Ele. E aqui está outra coisa. É muito difícil para Deus curar algo que você está escondendo. Sim. E para alguns de nós, estamos escondendo essa paixão que temos pelo nosso passado e parte disso faz parte do nosso arrependimento. Mas parte está ligada até mesmo a algumas coisas que gostávamos no nosso passado e estamos tentando voltar para isso. E você se pergunta por que sempre volta ao passado. Deixe-me te dizer por que isso é tão importante. Porque para alguns de nós, estamos presos nesse espaço de sempre pensar no e eu deveria ter, e eu deveria ter, e eu deveria ter. E isso, te deixa sem esperança. Porque esperança olhando para trás é arrependimento, já que a esperança não vive no passado. A esperança só vive no futuro. Então, é para lá que Deus está te chamando. Então vamos mergulhar nas escritas e descobrir o que está acontecendo aqui. Então, no livro de Gênesis, capítulo 25, encontramos a história de Jacó e Esaú. E vocês conhecem a história, mas eu vou ler para vocês trechos dela. Então começaremos do versículo 25, ok? 25, verso o quê? 25. Está na tela para você também. Deixa eu me virar. Vou ler daqui. Diz, o primeiro bebê. Então sabemos que o primeiro bebê, e diz que nasceu como? Vermelho. Como sua pele era como um manto peludo, ele foi chamado Esaú. Isso é interessante porque antigamente eles pensavam, ok, ele é peludo, vamos chamá-lo de Esaú, porque Esaú significa cabeludo ruivo, cara ruivo e peludo. Tipo, sério. É ridículo, ok. E aqui, fica ainda mais engraçado, porque diz aqui, então, quando o segundo bebê nasceu, ele estava segurando o calcanhar de Esaú. Então o bebê foi chamado Jacó. O que Jacob quer dizer? Agarrador de calcanhar. Graças a Deus, os pais se tornaram mais criativos. Você sabe o que estou dizendo? Gostou do que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui aponta para a ideia, porque alguns de nós, se você não conhece a história de Jacó e Esaú, Jacó viveu de acordo com seu nome. Essa ideia de agarrar, de ser um calcanhar, um cara que é um calcanhar, que está sempre tentando, levar vantagem, que manipula as pessoas para se dar bem na vida, que está sempre roubando dos outros, e ele acaba vivendo uma vida assim. Se você conhece a história, a primeira coisa que ele faz é roubar a bênção do irmão mais velho. A mãe dele estava envolvida. Às vezes, mãe se mete demais. E isso acabou colocando ele em apuros. A gente conhece essa história, mas olha só o que aconteceu. A situação ficou tão intensa porque ele viveu de acordo com o próprio nome. E o que aconteceu foi que, quando ele roubou, ele fingiu ser o irmão dele. Olha, esse é o ponto. Ele fingiu ser outra pessoa para receber uma bênção. E isso nunca dá certo. Então isso significa que, quando você finge ser outra pessoa, Deus não pode abençoar você de mentira, porque esse não é você. Deus nem mesmo pode ter um relacionamento verdadeiro com você de mentira. E alguns de nós estamos fingindo ser outra pessoa na nossa vida. Sabe, é interessante essa história com Jacó. Por quê? Eu acho que Jacó, bom, claro que dá pra criticar ele, mas eu me identifico com ele porque, quando ele nasceu, ele não se deu o próprio nome. Ele ficou, não, me chamem de trapaceiro. Escolha o meu nome. Não seria incrível se a gente pudesse escolher o nosso próprio nome? Tipo, vamos chegar a uma certa idade e escolher um nome. Não. Nos dizem, você vai se chamar, você vai ser isso ou vai ser aquilo, ou vai ser chamado disso.
Veja, alguns de nós, nosso passado é tão, complicado. Nosso passado está tão amarrado a nós. Por quê? Sinceramente, nós nascemos nele. Nós nascemos na disfunção. De uma certa forma, pode-se dizer que alguns de nós, durante nossas vidas inteiras, talvez até este preciso momento, vivemos e interpretamos um personagem, um papel, em uma história que, na verdade, não escrevemos, não criamos. Que estamos vivendo o papel de um personagem em uma peça ou história da vida que não fomos nós que escrevemos, foram nossos pais, e não foi culpa sua. E para alguns de nós, você só precisa saber que, as coisas que aconteceram no seu passado, você não tem culpa. Não foi sua culpa. Você nasceu nisso. Você nasceu nisso. E ele nasceu nisso. Mas o problema é que ele não só nasceu nisso, como de fato viveu aquilo. Então ele foi enganando ao longo da vida, e por 20 anos ele simplesmente continuou assim. E aqui está o porquê. O que aconteceu foi que ele tinha, quer dizer, destruído o relacionamento com o irmão. Vamos ler direto de Gênesis 27, versículo 41. Diz aqui, depois disso. E isso foi quando ele roubou o direito de primogenitura e a bênção de Esaú. Ele diz, depois disso, Esaú fez o quê? Ele passou a odiar Jacó por causa da bênção de Isaque. Esse era o pai dele. E ele pensou consigo mesmo, ele pensou isso consigo mesmo. Esse é o Esaú. Ele disse, meu pai logo. O quê? Vai morrer, e eu vou ficar triste por ele. O primeiro passo. Break-Even igual a 0.5S e o segundo passo. Break-Even igual a 0.5S depois, e eu vou matar o Jacó. Nem preciso dizer, o dia de ação de graças não foi divertido. Certo? Quero dizer, não sei como são os seus relacionamentos, mas da última vez que você falou com um irmão e ele disse, da próxima vez que eu te ver, eu vou te matar. Agora, isso fica marcado por muito tempo. E para alguns de vocês não é tão dramático assim, mas é aquele, eu nunca mais quero ver a sua cara. Você já ouviu isso? Eu nunca. Eu não quero fazer parte da sua vida. Alguns de vocês já ouviram isso. Você não vai mais fazer parte da nossa família. Eu não me sinto seguro perto de você. Seja lá o que foi dito, foi tão devastador e traumático. E então Jacó ficou 20 anos. A questão é a seguinte, quando ele começa a se aproximar de Deus novamente, quando ele chega a um ponto em que, Deus, o que? Eu preciso de algo. Eu não estou vivendo a vida que deveria viver. O que está acontecendo? Deus sempre diz, volte. Eu quero que você volte e conserte as coisas. Quero que você volte e termine com o seu passado. Quero que você faça as pazes com o seu passado. Do que estou falando, Jacó? Estou falando do seu irmão. Você precisa voltar, porque está arrastando o seu passado até aqui, e já faz tanto tempo que você faz isso. E vocês? Será que vocês estão arrastando uma lembrança, uma mágoa, uma falta de perdão, uma ofensa, uma pessoa, um relacionamento amoroso, um negócio, alguma coisa? Quero dizer, todos nós passamos pela Covid, todos nós perdemos tantas coisas, e alguns de nós ficam pensando, eu só queria voltar a como era antes. Por que não posso simplesmente voltar para... Seja o que for, Deus está dizendo, eu preciso que você termine com isso. Eu preciso que você resolva isso. Eu preciso que você... Porque o seu passado é pequeno demais para você viver nele. É pequeno demais para você viver nele. Então ele diz, eu preciso que você volte. E é isso que acontece. O que acontece é que Jacó fala com Deus, e em uma das vezes em que ele está conversando com Deus, ele diz, bom, tudo bem, eu vou fazer isso, mas deixe eu te contar o que eu estou sentindo. Então aqui, em Gênesis 32, versículo 9, ele diz, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor, você me disse. Você está basicamente me dizendo para voltar para minha terra e para minha família. Você está me dizendo para fazer isso. E você disse que cuidaria de mim, que as coisas dariam certo. Então, por favor, me salva do meu irmão Esaú porque eu estou com medo. Tenho medo de que ele venha e... O quê? Matar a gente. Ele vai matar todos nós. Agora eu tenho uma família, tenho essas coisas. Acho que ele não vai matar só a mim, todo mundo. Morrendo de medo disso. Mas Deus está ei, eu sei que isso é doloroso. Eu sei que você está morrendo de medo de voltar para esse trauma do passado. Mas todo trauma que não é transformado, é transmitido.
Então eu só quero saber se alguns de vocês, tipo, vocês estão assim, eu estou enterrando meu passado. Seu passado vai aparecer na próxima geração. E eu não sei porquê, e não sei como, mas se ele não for transformado, vai ser transmitido. E Deus está tipo, cara, eu quero que você seja o Jake. Lembra? As pessoas vão dizer no futuro Jacó, Isaac, Jacó, e, tipo, Abraão, Isaac e Jacó, e isso? Jacó, você, para o seu nome ser mencionado, eu preciso que você faça algo aqui. Então ele diz, ok, bom, se você está me dizendo isso vai levar um tempo, isso vai levar um tempo. Então Jacó faz isso, ele é o único cara aqui, que luta com Deus. Você lembra disso? Ele luta com ele. Ele fica tipo, eu sei que você disse isso, mas TSH. Então, o que acontece é que percebemos que há uma história em que é Deus quem aparece. Não sabemos se é um anjo, é o Senhor. Ele está chamando-o assim. Mas, de qualquer forma, ele tem essa comunhão intensa, ok? Com esse anjo, certo? Intensa, eu disse certo, ok? E então, aqui está o que ele diz. E vocês sabem disso. Ele diz, versículo 1, Gênesis 32, 2.26. Ele diz, eu não vou te deixar ir até que me abençoes. Tipo, eu não posso te deixar ir. Eu não posso te deixar ir. Então o homem perguntou a ele, qual é o seu nome? E eu amo isso porque, basicamente, o que está dizendo é, como você tem se chamado a vida inteira. Vamos lá. Como as pessoas te chamaram a vida inteira? Qual é o papel que te disseram para desempenhar na sua vida? Quem você acha? Qual é a sua identidade? O que você viveu durante todo esse tempo? E para nós, o que você colocaria no seu passado? Como você era chamado? Tipo, no meu passado me chamavam de fracassado e burro porque eu tenho dislexia, disgrafia e descalculia. Sim, isso significa que eu confundo tudo. Eu confundo tudo. Então meu Deus, ler é muito difícil. Tenho que memorizar tudo. Como toda a língua inglesa, não sei ler uma palavra nova. Eu memorizei. Eu tenho MDF e eu memorizei palavras que eu conheço. Todas. Há todas as palavras em inglês que eu conheço. O engraçado sobre isso é que meu primeiro livro se chama Ex-Muslim, e eu escrevi com um colaborador. Um colaborador é uma pessoa que realmente escreve o livro para você. Certo. E eles fazem todo o trabalho, mas meu nome está lá e eles dizem, Naim Fazal com Kit Muren. Eu queria ter esse livro. É engraçado porque ele é muito mais grosso do que este. Deixa eu te contar uma coisa, tá? Ele é muito mais grosso do que este quando eu escrevi este aqui. Escrevi sozinho. Ficou com 40.000 palavras. Eles disseram, você tem que escrever 40.000 palavras. E eu fiquei tipo, eu não sei se conheço 40.000 palavras. Em inglês. Não tenho certeza. Então, se algum dia você pegar esse livro, eu só queria te dizer, essas são todas as palavras que eu conheço. Eu só coloquei elas lá. Só coloquei lá. Elas não fazem sentido. Só coloquei lá, só pra você saber. Só pra você saber. Mas veja, eu me chamei de algo e então comecei a viver aquilo. Então, a primeira coisa que Deus quer te perguntar é, como você tem se chamado? E ele diz, eu sou. E ele disse, eu quero que você diga. Você sabia que Jesus também fazia isso? Ele perguntava, o que você quer? Bem, eu preciso de cura. Mas o que você realmente quer? Eu quero enxergar. Fui cego. Eu quero andar. Eu quero perdão. Eu quero isso. Então Deus está te perguntando, como você tem se chamado por tanto tempo? E ele diz, bem, Jacó. E para ele dizer isso, trapaceiro, mentiroso, traidor, abusador. Olha, eu só quero que você saiba que alguns de nós estamos aqui não porque nossa história é de termos sido abusados. Alguns de nós estamos aqui porque fomos o abusador. E o que é lindo sobre Deus é que existe espaço suficiente, lugar suficiente, graça suficiente em Deus para ambos, para o abusador e para o abusado. Só quero que você saiba disso. Então, se você foi o vilão em uma história, esse não é o fim da sua história. Então ele diz, Jacó. E o homem diz, ok, seu nome. Vamos ler isso juntos talvez. Por quê? Talvez isso tenha um impacto diferente aqui. Diz, seu nome não será mais Jacó, mas Israel.
Tipo, ele diz, essa é a minha bênção. Chega. Você não vai mais se chamar assim. E eu vou te dar o nome de Israel, que é o oposto, que é A. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Uma pessoa fiel, resiliente, que faz a coisa certa, que luta com Deus, que busca intimidade com Deus. Quero uma pessoa que não foge de ser correta e justa e que, o tempo todo, esteve se escondendo. Não, você não é essa pessoa. Você é a pessoa que chega e diz, Deus, eu não vou te deixar até que me tornes justo. Tipo, eu não vou te deixar até que cures meu coração. Eu não vou te deixar. Eu não quero mais me esconder. E ele disse, agora você é chamado. Isso. Ele disse, você termina com isso. É assim que você termina com o seu passado. Você o enfrenta. Meu pai e eu tivemos uma relação maluca. Não somos próximos. Tenho 2 irmãos, 2 irmãs e meu pai, na verdade, está ligado a este livro. Ele também é dedicado a ele. O título é O Amanhã Precisa de Você. Quando digo isso, as pessoas adoram e perguntam como pensei nisso. E elas, sabe, esperam uma história legal, e eu digo, não é uma história legal. Então, meu pai, ele chegou a um ponto muito baixo na vida dele. Ele se mudou para cá, e, sabe, todos nós fomos criados no Kuwait, e eu vim para cá. Eu cresci muçulmano e vim para cá, e tenho uma história muito, muito louca. Acho que já compartilhei isso aqui antes, sobre como vim a ter fé em Jesus, uma história sobrenatural que levou não só a minha salvação, mas também a salvação das minhas irmãs e do meu irmão, Então foi uma história maluca. Então, quando todos nós nos mudamos para os Estados Unidos, aos poucos, um por um, meu pai apareceu. Ele está aqui também. E meio que perdeu muita coisa quando veio para cá. Foi depois do 11 de setembro. Enfim, ele chegou a um ponto muito baixo e, decidiu acabar com tudo. Ele tentou tirar a própria vida, mas, não conseguiu. E, depois desse incidente, lembro de sentar com ele e ele estava num momento muito difícil. E ele disse... Eu disse... Pai, o que está acontecendo? E então ele falou, Nain, eu sou inútil. Não consigo fazer nada de bom. Ele disse, eu nem consigo me matar. E eu fiquei tipo, meu Deus, pai. Ele disse, ninguém precisa de mim. Ele disse, Nain, você não precisa de mim. Ninguém precisa de mim. E eu lembro de dizer, pai, eu preciso de você. Seus netos precisam de você. Nós precisamos de você. Ele disse, eu não importo. Acho que alguns de nós acreditam nessa mentira do inimigo de que você não importa. Os outros importam, mas você não importa. E por causa de algumas coisas do seu passado, você sente agora. Você pensa, eu não sou mais necessário. Eu faço o que tenho que fazer, sustento minha família, mas, na verdade, quem vai sentir minha falta? Já fiz tantas coisas que tiveram consequências ruins ou nenhuma consequência, e eu não sei se sou necessário neste mundo. E posso te dizer agora o que eu disse para o meu pai e também digo para os meus filhos? E você precisa acreditar nisso. O mundo é melhor porque você está nele. E eu sei que muitos de vocês não acreditam nisso, mas essa é uma verdade que Deus quer que você saiba. É por isso que Ele te criou. Ele pensou, eu vou tornar este mundo melhor, e vou criar você. E é por isso que você está aqui. Mas a maneira como seguimos em frente é confrontando o nosso passado, o que vivemos e quem fomos, encerrando isso e permitindo que Deus nos dê uma identidade totalmente nova, nos impulsione para a frente porque, amigos, sim, o amanhã precisa de você. O amanhã precisa de você. E não só o seu amanhã,
mas o amanhã de outra pessoa também precisa de você. Então, olha só que interessante. Então Jacó faz isso. Ele faz isso. Ele faz isso. Ele cria coragem, faz. E aqui está a conta. Então é isso que acontece quando Jacó, diz aqui, quando Jacó olhou para cima. Então essa é a cena. Ele olhou para cima e viu Esaú vindo com seus. Quantos homens? 400. Isso não é família, entende? Eles dizem, está acontecendo. Tudo bem. Jacob deve estar pensando, péssima ideia. Meu Deus. Ok. Então aqui está o que ele fez. Então ele dividiu seus filhos entre Lia, Raquel e suas 2 servas. Ele colocou as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e... Quem é essa pessoa? José, sublinhe isso. Lembre-se disso. E José por último. E então Jacó seguiu em frente. Ele se aproximou do irmão e se curvou ao chão 7 vezes, e antes de 7 vezes diante dele. Então Esaú correu ao seu encontro, o abraçou, jogou os braços ao redor do seu pescoço e o beijou, e os 2 choraram. Então esse momento de tipo, eu vou confrontar meu passado. Eu não sei o que vai acontecer. É tão assustador porque há 400 homens. Eles vão, nos destruir. E ele pensa, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E então ele se curva 7 vezes. 7 vezes, naquela cultura, é um sinal de arrependimento e reconciliação. 7 vezes é como se você tivesse roubado alguém. Você deve devolver 7 vezes. Se você fez algo errado, você deve pagar 7 vezes. Você reco. Então o que ele está fazendo 7 vezes é essa prática chamada techuvá. Techuvá é uma prática na cultura hebraica antiga. E basicamente, quando você faz isso 7 vezes, está dizendo, eu quero voltar. Literalmente significa voltar ao que era. Voltar ao tempo em que era puro. Você e eu tivemos esse problema, e eu estou fazendo isso porque quero reconciliar e quero me arrepender. Veja, é por isso que o arrependimento não é sobre se sentir mal. Isso é só se sentir mal. Isso é só culpa. E culpa, quero dizer, a culpa faz você se sentir mal, mas é só isso. A culpa não muda você a longo prazo, o arrependimento muda. Arrependimento é tipo, eu estou mudando de direção. Estou indo por outro caminho. Então, para Esaú e Jacó, adivinha o que aconteceu? Por 20 anos ele viu Esaú, ele mudou de direção e caminhou por 20 anos nessa direção. E quando ele se arrependeu, não foi tipo, eu me sinto mal, eu me sinto mal. Eu me sinto tão mal, mas vou continuar. Eu me sinto tão mal, eu deveria. Ele foi tipo, e eu estou voltando. Isso é arrependimento. E eu estou 7 vezes. Tipo, eu não quero simplesmente caminhar em sua direção, eu quero. Podemos voltar? Podemos voltar? Podemos fazer isso para mostrar para Yeshua, posso fazer aquilo? E quando ele faz isso, seu irmão, não sei quando ele amolece, ele fica tipo, nossa. E aqui está a coisa mais incrível. Quem estava assistindo? José. É por isso que eu disse para sublinhar isso. José viu seu pai se curvar 7 vezes para se reconciliar com seu irmão. Joseph, você sabe onde quero chegar com isso? Sim. Os irmãos de José o venderam como escravo. Então, depois de mais de 20 anos, ele chega a um momento em que pode destruí-los. Então ele diz algo que alguns de nós citamos. O que vocês planejaram para o mal,
Deus está transformando em bem. E ele perdoa seus irmãos porque viu seu pai, ele viu seu pai fazer isso. Certo? Então, eu acho que você tem que romper com o seu passado, porque quando você rompe com o seu passado, você está quebrando maldições geracionais, amém, sobre sua família. Sim. Você está mostrando aos seus filhos como fazer isso. Então, quando eles se arrependem profundamente e estão em um lugar onde fizeram algo, eles pensam, eu sou uma pessoa horrível e não importo. Não importo, ninguém precisa de mim. Eles vão ter a coragem de dizer, não, 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 o amanhã precisa de mim. A graça é suficiente, eu consigo. Deus. Se eu apenas lutar com Deus, Ele vai mudar quem eu fui por tanto tempo. Ele vai mudar meu nome, porque Ele fez isso pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã. Ele vai fazer isso por mim. Ele vai fazer. Mas hoje, você e eu precisamos romper com o nosso passado. Nós temos que fazer isso. Na verdade, quero dizer, Mateus diz assim, o livro de Mateus diz o seguinte, diz aqui, então, quando você oferecer. Certo? Isso é Jesus falando. Ele diz, então, quando você oferecer seu presente a Deus no altar, e você se lembrar que seu irmão ou irmã tem algo contra você. É tipo, ei. Se você está adorando e pensa, eu amo essa música. Ah, sim. Eu amo essa música. E Deus diz, ei, 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 e aquilo lá. E você responde, não, é só cantar um pouco mais alto. E ele diz, se você se lembrar, se Deus trouxer algo à tona, ele diz, saia. Deixe sua oferta. Saia imediatamente, porque sua adoração são só palavras, não é ação. Ele diz, deixe sua oferta no altar. E então ele diz o quê? Vai e faça as pazes com essa pessoa, e depois volte e termine a música. Depois volte com seus presentes. E o motivo não é porque Deus está dizendo, ei, não, 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 eu quero e eu quero, sabe, que suas palavras sejam puras e que você seja perfeito. Não, não, não. Deus está dizendo, eu preciso que você viva de todo o coração e adore de todo o coração. E se há uma parte de você que foi arrastada para longe ou uma parte de você que você não confrontou e não resolveu, há uma parte de você. Você não está vivendo de todo o coração. Você não está saudável. Veja, eu gosto de dizer assim, se formos honestos, se formos brutalmente honestos, então Deus pode nos tornar santos. Mas se escolhemos fingir que somos santos, nunca somos honestos. E então Deus diz, ei, eu só queria que você fosse honesto. Apenas assuma e vamos quebrar isso. Então é aqui que eu pergunto, qual é o seu próximo passo? O que você deveria colocar aqui? É uma pessoa? Então vamos fazer isso. Pegue uma caneta. Se você ainda não escreveu aqui, qual é o seu próximo passo? O quê? Quem? O quê? É uma igreja? É uma organização? É uma conversa? É uma ofensa? É algo que você fez e fica se culpando por isso? E você fez mesmo? E adivinha só, você fez. Você fez mesmo. Você traiu. Você roubou. Você mentiu. Ok. Você falhou. Mas isso não faz de você um fracassado, um mentiroso, e para sempre um vilão, e para sempre um abusador. Não faz. Então vamos colocar seja lá o que for, e talvez para alguns você pense, eu não quero escrever isso. Mas você tem que fazer.
Como você tem se chamado? Qual é o seu nome? O que é? O que é? O que é? E já não faz tempo demais. Faz tempo demais. Então, o que é? É alguma coisa? Talvez uma ofensa? Seja lá o que for. E agora o que eu vou fazer é, como um ato, só um ato simbólico, eu vou orar por nós. E quando eu terminar a oração, nós vamos juntos quebrar isso. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo que o Senhor fez nesta manhã. Deus, há tanta expectativa neste lugar, há tanto de ti neste lugar. Não só nesta sala, mas em nossos corações. E Deus, para alguns de nós existe isso. Ai meu Deus, eu não quero quebrar eu não quero trazer isso à tona. Eu não quero. E Deus, para alguns de nós isso é tão doloroso. É uma lembrança que diz eu fui abusado e eu simplesmente não quero. Eu não consigo dizer isso. Eu não quero. Deus, é tão difícil para nós escrevermos algo sobre isso. É tão difícil. Mas Deus, mesmo sendo tão difícil escrever algo, o que sabemos é o que isso representa. E então Deus, para alguns de nós que ainda é tão difícil escrever isso, Deus, nos dê a graça de simplesmente saber que isso é aquilo, e que isso representa aquela dor, representa aquela traição, representa aquele arrependimento em nossas vidas, representa o nosso passado. Então Deus, enquanto o Senhor nos chama para a esperança e para o futuro, queremos romper com o nosso passado. Ó Deus, nós apenas oramos para que em nome de Jesus você quebre o poder do inimigo, sua fortaleza, suas mentiras, as questões geracionais em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos acabar com isso juntos. Milímetros. Deus, obrigado. Obrigado. Muito obrigado por isso. Bem, amigos, queremos responder. Sabe, vamos cantar uma música e esse é um momento para você simplesmente se acomodar naquilo que você fez. Para alguns de nós, talvez você precise ir até a cruz e simplesmente deixar isso aos pés da cruz, dizendo para sempre, eu nunca mais vou pegar isso de volta, nunca. Para outros de vocês, talvez queiram receber a comunhão, lembrando-se do preço que Deus pagou para tornar vocês inteiros novamente. Para outros de nós, talvez queiram acender uma vela, e essa vela representa uma oração que você tem feito porque, lá no fundo, há uma tristeza e você pensa, eu quero tanto me reconciliar, mas minha irmã não quer, meu irmão não quer. Então eu só quero dizer, continue orando por eles, porque Deus é o Deus dos milagres. Então vamos responder juntos. Vamos ficar de pé.